Oi, eu sou a Kelly. Tudo o que eu queria quando era criança era ter uma família grande e unida. Eu sempre invejei nossos vizinhos e sempre perguntei ao meu pai por que eu não tinha um irmão ou uma irmã mais nova. Você acha que eu sou milionário? Criar um filho já é difícil o suficiente. Minhas perguntas deixavam meu pai maluco, mas, para ser justa, a maioria das coisas o deixava assim. Qualquer coisa podia fazê-lo virar o Hulk. É por isso que minha mãe o deixou. Assim como todas as mulheres com quem ele namorou, meu pai também foi demitido de todos os empregos que teve por causa disso. E nós constantemente nos encontrávamos em dificuldades. Não podíamos nem comprar comidas de qualidade. Apesar disso, eu amava cozinhar e conhecia uma dúzia de maneiras diferentes de preparar macarrão e feijão enlatado. A única sobremesa que eu comia eram os pacotes de açúcar grátis que eu roubava das cafeterias locais. Às vezes, a vida parecia uma pista de obstáculos. Mas eu nunca me desesperei e sabia que um dia eu encontraria minha felicidade. Sempre há um arco-íris depois da chuva, sabia? Quando comecei o ensino médio, algo inesperado aconteceu. Mas antes de eu contar mais sobre isso, por favor, inscreva-se no canal Diário Privado e clique em curtir. Uma noite, uma das ex-namoradas do papai apareceu na nossa porta. Ela estava segurando um menino de cerca de 5 anos. Este é seu filho. O nome dele é Corey. Eu não posso mais cuidar dele, então você terá que ficar com ele. Ele entregou a criança para o papai e foi embora. Claro, meu pai ficou revoltado. O que devo fazer com esse pirralho? O nome dele é Corey, não Pirralho. Eu estava nas nuvens. Eu finalmente tinha um irmãozinho. Eu queria dar o mundo inteiro para ele, mas tudo que eu podia fazer era cercá-lo de amor. Logo, papai perdeu a paciência e foi demitido mais uma vez. Ele mal conseguia se sustentar, muito menos 2 filhos, e isso estava deixando ainda mais nervoso. Ele teve a brilhante ideia de pedir uma grande quantia emprestada a um milionário local, o Sr. Howard. Claro que isso não acabou bem. Papai pegou o dinheiro e fugiu. Corey e eu ficamos sozinhos. Nosso pai não se preocupou nem em pagar o aluguel antes de nos abandonar. Então, uma semana depois, o dono do imóvel jogou meu irmão e eu na rua. Esse foi só o começo. O milionário de quem meu pai pegou o dinheiro emprestado descobriu que ele tinha fugido e ficou furioso. Ele ameaçou chamar a polícia para que o Corey e eu fôssemos colocados em um orfanato. Eu estava com medo de que fôssemos separados, então implorei ao Sr. Howard para não fazer isso. Por favor, eu posso trabalhar para pagar as dívidas do meu pai. Você é só uma estudante. O que você sabe fazer? Eu posso trabalhar como empregada, cortar a grama. Eu também sou uma ótima cozinheira. Posso fazer o trabalho de 5 pessoas sozinha. Essas palavras convenceram o homem ganancioso. Ele odiava ter que pagar seus funcionários. Ok, você pode trabalhar para mim. Vou deduzir a dívida do seu salário. Mas lembre-se, um erro e você está demitida. Ele nos deixou ficar em uma casa de funcionários no terreno da mansão. Era maior que nosso antigo apartamento, cheio de baratas. As coisas estavam melhorando. Eu levava o Corey para a escola comigo à tarde. No entanto, eu tinha que mentir para os professores e dizer que nosso pai estava doente e não podia cuidar do meu irmão. Depois das aulas, eu trabalhava na mansão até tarde da noite. Finalmente dei um suspiro de alívio. Infelizmente, o Sr. Howard acabou se mostrando insuportável. Ele era muito exigente e mal-humorado. Kelly, que porcaria é essa? Isso é lasanha, senhor. Nunca comi nada mais nojento. Eu queria esfregar a lasanha naquela cara arrogante, mas eu me lembrei de que eu estava trabalhando lá pelo Corey. Seu sorriso inocente iluminava meu mundo. Então, eu continuei aturando as palhaçadas do milionário. Uma noite, Corey ouviu um barulho lá fora e me acordou. Mana, estou com medo. E se tiver um monstro lá fora? Fique aqui, eu vou lá ver. Quando saí da casa, vi um cara bonito sentado na piscina comendo minha lasanha. Fazia tempo que eu não comia algo tão bom. Pensei que um ladrão tivesse invadido a casa, então peguei um esfregão com uma mão e meu celular com a outra. Não se mova, ladrão! Oh, estou tremendo de medo. Relaxa, gata. Quer um pouco de lasanha? Eu vou chamar a polícia. Ele sorriu, veio até mim e arrancou o celular das minhas mãos. Me devolva! Deixou de ser durona, hã? Você invadiu a mansão errada. Empurrei o cara para longe e levantei o esfregão em direção a ele. Relaxa, sua psicopata. Eu moro aqui. Mentiroso. Estou trabalhando aqui há semanas e nunca te vi. Eu estava morando com a minha mãe, mas agora estou de volta. Ele pegou o celular e me mostrou fotos dele e do Sr. Howard. Ah, me desculpa. Pensei que você fosse um ladrão. Vou dizer ao meu pai que ele contratou uma maluca. O Sr. Howard disse que nosso acordo seria cancelado no segundo em que eu cometesse um erro. Ele não podia nem sonhar que eu quase bati no filho dele com um esfregão sujo. Escute... Dominique, eu preciso muito desse emprego. Por favor, não diga nada ao Sr. Howard. Farei qualquer coisa pelo seu silêncio. Qualquer coisa você diz? Ok, você pode ser útil para mim. Nós apertamos as mãos. Logo, percebi que eu tinha feito acordo com o diabo.
Acontece que o Dominique gostava de sair escondido e festejar. Seu pai odiava isso, e eu frequentemente tinha que encobrir aquele herdeiro mimado. Kelly, você viu meu filho? Claro que eu o vi. Ele tinha acabado de pegar um dos carros de seu pai e ido para mais uma festa. Mas eu tive que mentir e dizer que o Dominique estava dormindo em seu quarto. Toda noite, eu tinha que abrir secretamente os portões para que ele pudesse colocar o carro de volta na garagem sem que seu pai percebesse. Um dia, Dominique e o Sr. Howard tiveram uma briga feia. Dominique explodiu como uma panela de pressão e saiu para passar a noite na casa de um amigo. Eu tive que encobri-lo como sempre. Naquela noite, o Sr. Howard foi ao quarto do filho para verificar se ele estava em casa. Eu me enrolei em um cobertor e fingi ser o Dominique. E funcionou. Acredita nisso? Mas isso não foi tudo. Dominique parecia um deus grego, e isso era um problema porque ele tinha muitas admiradoras. Muitas garotas suspiravam de amores por ele. Uma delas descobriu o endereço do Dominique e começou a pintar declarações de amor na frente da casa. Quem teve que limpar tudo? Mas é claro, eu! O Dominique me irritava mais do que eu jamais imaginei ser o possível. Infelizmente, eu não podia colocá-lo em seu lugar, porque aquele idiota iria imediatamente reclamar com o pai. Como se não bastasse, logo, o Corey começou a me fazer perguntas que eu não sabia como responder. Kelly, quando eu vou para o jardim de infância? Eu quero estudar com outras crianças. Eu sabia que ele precisava estudar, mas não tinha dinheiro para pagar seus estudos. No final, pedi um empréstimo ao Sr. Howard. Ele devia estar de bom humor, porque disse que iria pensar a respeito. Eu tinha certeza de que ele me daria o dinheiro em breve, mas aquele idiota do Dominique estragou tudo. Naquela noite, abri o portão como de costume para que ele pudesse colocar de volta o carro do pai na garagem. Imagine meu choque quando a admiradora louca do Dominique de repente pulou do porta-malas. Jane, o que está acontecendo? Eu me esgueirei no porta-malas para entrar na sua casa, amor. Uau, é aqui que vamos morar quando nos casarmos? Pela última vez, me deixe em paz. Por quê, amor? Nós fomos feitos um para o outro. Dominique olhou em volta nervosamente e, de repente, me abraçou. Nossa, seus músculos eram firmes como aço. Eu já tenho namorada. O quê? Você prefere essa empregada desagradável em vez de mim? Você é a desagradável aqui, Jane. Vá embora. Tudo bem, eu vou, mas esse é um presente de despedida, meu. Ela tirou o sapato e deixou um longo arranhão no carro com salto. Então, ela gargalhou como uma bruxa e saiu correndo. Antes que o Dominique e eu pudéssemos fazer qualquer coisa, o Sr. Howard apareceu, viu o arranhão e ficou furioso. Dominique calmamente apontou para mim. A Kelly arranhou o carro enquanto lavava. Sua idiota desajeitada! Não vou te emprestar um centavo! E vou adicionar isso à dívida do seu pai! Sr. Howard, por favor, preciso mandar meu irmão para o jardim de infância. Eu não dou a mínima para o problema de criancinhas! Ele saiu furioso e seu filho olhou para mim confuso. Eu não sabia que você tinha um irmão, ou que precisava de dinheiro. Por que eu te contaria isso? Você não passa de um idiota mimado. Kelly. Cai fora, você me deixa doente. Eu me tranquei na casa dos funcionários, à beira das lágrimas. Mas eu não podia chorar na frente do Corey. Mana, você está triste? Estou bem, garotão. Entrou algo no meu olho. Eu queria que o Corey tivesse uma infância feliz. Então comecei a procurar outro emprego de meio período. Alguns dias depois, Dominique bateu na minha porta e de repente me entregou um maço de dinheiro. Eu economizei um pouco da minha mesada. Pegue. Não preciso das suas esmolas. Eu te prejudiquei sem querer e preciso me redimir. E você precisa de dinheiro para o seu irmão. Pegue, não seja teimosa, bebê. Bebê? Ele não respondeu porque já tinha virado as costas. Dominique estava certo sobre uma coisa. Ele realmente me prejudicou, então decidi aceitar sua ajuda. Esse dinheiro foi o suficiente para colocar o Corey em uma boa escolinha. Meu irmão gostava de lá, e eu finalmente tinha algum tempo livre para mim. Comecei a fazer aulas de culinária para conseguir um emprego em um restaurante como assistente de chefe. Eu não poderia trabalhar para o Sr. Howard para sempre. Surpreendentemente, a vida na mansão se acalmou. Enquanto eu cozinhava e limpava, o Dominique ficava com o Corey e eu ensinava a jogar beisebol. Um dia, chamei o Dominique para conversar. Você já se redimiu, então não precisa cuidar do Corey. Não estou fazendo isso por você. Eu gosto de brincar com ele. Além disso, seu irmão precisa de um bom exemplo. Modéstia não é seu ponto forte. Eu não sabia como eu me sentia em relação ao Dominique. Por um lado, ele era um cara legal, e eu sentia uma certa atração por ele. Mas, por outro, sua presunção era terrivelmente irritante. À noite, o Dominique apareceu em nossa casa e, como um Papai Noel sarado, deu ao Corey um monte de brinquedos novos. Eu não queria aceitá-los, mas meu irmão estava nas nuvens, e eu não suportaria acabar com a felicidade dele. Dominique, quanto eu te devo por esses brinquedos? Eles são de graça, bebê. Mas se quiser me agradecer, você pode ir ao encontro comigo. Isso é uma piada? De jeito nenhum. Você é bonita, durona, e eu tenho uma queda enorme por você. Pisquei confusa quando o Sr. Howard apareceu de repente na porta. Ele tinha ouvido tudo e descontou sua raiva em mim. Você seduziu meu filho para colocar as mãos no meu dinheiro? Pai, isso é loucura. Cale a boca. Agora eu entendi porque você tem pedido mais mesada ultimamente. Você gastou tudo com essa vigarista.
Ele perdeu o controle e começou a jogar nossas coisas pela casa. Isso assustou o Corey e ele começou a chorar. Minha paciência estourou como uma bolha de sabão. Não vou mais aturar suas palhaçadas. Gritei que eu estava me demitindo. Arrumei nossas coisas, peguei a mão do meu irmão e saí da casa. O Sr. Howard correu atrás de nós. Você ainda não pagou a dívida do seu pai. Chame a polícia se quiser. Não vamos mais ficar aqui. E limpe a bagunça quando sair. O Sr. Howard continuou gritando e nos ameaçando até o Dominique empurrá-lo para dentro da piscina. Você precisa relaxar, pai. Não sei o que aconteceu depois, porque o Corey e eu fomos embora. Eu estava tentando descobrir o que fazer quando recebi uma ligação do meu professor de culinária. Ele queria saber por que eu perdi a aula daquele dia. Eu expliquei o que aconteceu a ele e ele nos deixou ficar com sua família por um tempo. Viu? Existem mais pessoas boas do que más no mundo. Depois daquele dia, tentei ligar para o Dominique para perguntar se ele tinha feito as pazes com o pai, mas ele não atendeu. Ele provavelmente estava em apuros e não tinha tempo para conversar. Um dia, participei de uma batalha de gastronomia e impressionei a todos. Os jurados estavam babando quando sentiram um cheiro da minha lasanha. Depois da cerimônia de premiação, o chefe disse que eu poderia trabalhar em seu restaurante quando eu tivesse um tempo livre. Mas minha alegria não durou muito. Quando peguei meu celular, vi várias chamadas perdidas do Corey e de sua professora do jardim de infância. Meu coração afundou quando descobri que, enquanto eu estava cozinhando, meu irmão caiu de um escorregador e foi parar no hospital. Desesperada, corri para o hospital. Felizmente, o Corey estava bem. Ele escapou com um arranhão no joelho. Dominique estava sentado ao lado dele, lhe mostrando cartões de beisebol. Você não estava atendendo, então o Corey me ligou. O Dominique veio imediatamente e me animou. Bem, você está aqui agora, então eu provavelmente deveria ir. Espere, onde você estava? Desculpe por ter ignorado suas ligações. Meu pai transformou minha vida em um inferno depois da nossa briga. Ele grampeou meu celular para ouvir minhas ligações e rastrear meus movimentos. Ele sempre foi controlador e até exigiu que eu me casasse com a filha de seu parceiro de negócios. É por isso que eu saí escondido para festejar com tanta frequência. E você vai continuar aturando isso? Não é como se eu tivesse escolha. Depois do divórcio, papai entrou em uma ação para ficar com a minha guarda. Eu quase nunca vejo minha mãe por causa dele. Te entendo. Meu pai era um idiota e odiava o mundo inteiro, sabe? Minha vida melhorou depois que ele nos deixou. Se você está infeliz, deveria falar com a sua mãe. Vá ao tribunal e lute por si mesmo. O Sr. Howard não deveria controlar sua vida desse jeito. Esse é um conselho muito bom, Kelly. Depois de algum tempo, a mãe do Dominique conseguiu a custódia total dele. O tribunal privou o Sr. Howard dos direitos parentais pela maneira como ele tratou seu filho. Foi épico. Eu fui até a mansão para ajudar o Dominique a arrumar suas coisas. Estou feliz que você finalmente pode se mudar para a casa de sua mãe. Obrigado por tudo, Kelly. Se não fosse por você, eu não teria ousado enfrentar meu pai. Ele se inclinou como se estivesse prestes a me beijar. Mas então o Sr. Howard invadiu o quarto e explodiu comigo de novo. Você vai se arrepender por ter enchido a cabeça do meu filho com bobagens. Sua mendiga inútil. Não fale com ela assim. Parecendo um nobre cavalheiro, o Dominique me defendeu bravamente. Isso me tirou o fôlego. Eu finalmente entendi como eu me senti em relação ao Dominique. Bem, quase chegamos ao final feliz da minha história. Eu estudava, trabalhava meio período em um restaurante e mal podia esperar para atingir a maioridade e conseguir a guarda do Corey. Mas logo, eu estava prestes a passar por outra provação. A polícia veio ao restaurante e me prendeu. Quando chegamos à delegacia, descobri que o Sr. Howard alegou que havia dinheiro faltando em seu cofre e me culpou por isso. A polícia revistou a mansão e descobriu que o dinheiro realmente havia sumido. Além disso, encontraram minhas digitais por todo o cofre. Passei vários dias atrás das grades e não esperava mais por justiça. Mas descobri que o tempo todo Dominique estava procurando uma maneira de provar minha inocência. Ele entrou furtivamente na mansão de seu pai e encontrou as imagens de uma câmera de segurança que mostravam o Sr. Howard escondendo o dinheiro do cofre. Eu limpava a mansão todos os dias, então não era surpresa que minhas digitais estivessem em todos os lugares. Com evidências incontestáveis, fui inocentada de todas as acusações. O Sr. Howard tentou ameaçar seu filho novamente. Você ousou ir contra mim? Eu vou te deserdar. Vá em frente. Prefiro não ter dinheiro do que ser seu fantoche pelo resto da vida. Ouviu isso? Para comemorar nossa vitória, Dominique, Corey e eu fizemos um piquenique. Eu fiz uma lasanha para eles. Kelly, tem algo no seu rosto. Sério? O quê? Finalmente! Clique em curtir se você também ficou esse tempo todo esperando eles se beijarem.